ex-presidente Jair Bolsonaro, ele segue internado no Hospital da Epstar em Brasília, e os médicos informaram que ele só vai receber alta realmente depois da virada do ano, então ele passa a virada do ano no hospital. Essa informação foi confirmada ontem à tarde pelos médicos, depois da realização de um novo procedimento cirúrgico, né, para o bloqueio do tal nervo frênico esquerdo, que é um procedimento indicado para evitar aquelas crises de soluço que o Bolsonaro tem tido, né, depois de uma série de cirurgias a que ele foi submetido desde a facada, né, tudo consequência daquela facada, que a turma do Lula costuma dizer, puxa, o Adélio não virou a faca, né, essa turma maravilhosa, cheia de amor. Canalhas. Total. E ele foi a segunda cirurgia, né, eles isolaram o outro nervo frênico, né, do lado direito, e aí ontem do lado esquerdo, porque fizeram a intervenção no sábado e não houve o resultado esperado, os soluços infelizmente persistem, né? Então, e o Bolsonaro, e isso preocupa um pouco, a equipe diz que não, que o quadro dele é estável, mas ele teve essa crise de hipertensão logo depois dessa intervenção para isolamento do nervo frênico do lado esquerdo. Então a gente vai mandar aqui, claro, as nossas melhores energias, as nossas orações para que o Bolsonaro se recupere bem e que, né, se livre dessa prisão e que as coisas entrem nos eixos em 2026. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa situação do Bolsonaro no hospital? Porque daqui a pouco eu vou entrar na pauta que a Globo News evita de todas as maneiras, que é o rombo das contas públicas o maior desde o Plano Real que o Lula vai criar, né? Está gerando, né? Ontem eu fiz um vídeo falando alguma coisa do Bolsonaro, né? Aí teve um comentário no meu Instagram de uma mulher falando assim, não, mas o que o Bolsonaro fez nos 4 anos que ele era presidente, né? E isso é um argumento utilizado muito pelo pessoal do MBL, Danilo Gentili. Eu tenho um álbum sobre isso, eu acho aqui. Não, mas eu acho que o que mais me impressiona em tudo isso é o seguinte: Lacombe, Max, Ramage, David. O David ontem estava comigo quando eu comentei sobre isso. Aí eu fiz até um reel sobre isso no meu Instagram, que é o seguinte: diante de todos os problemas que você possa reconhecer na administração Bolsonaro, porque graças a Deus ele não era perfeito, né? Se ele fosse perfeito seria um problema até teológico, né? Graças a Deus ele não é Jesus Cristo. O fato da taxa de homicídio ter caído drasticamente no Brasil, e as pessoas deixarem de morrer por arma de fogo, ou seja, menos pessoas foram para o céu de modo desastroso, né? Morreram de modo desastroso no período Bolsonaro. Só isso seria o suficiente para que você olhasse para a administração dos comunistas, né, dos petistas, falasse assim, graças a Deus tivemos 4 anos de Bolsonaro. Fora todos os outros benefícios. Todos. Aí eu me pergunto, que sociedade, que gente, que ser humano, ao ver taxa de pessoas, números de pessoas que poderiam ter morrido, né, por arma de fogo, assalto, sequestro, seja lá o que for, esse número ter caído drasticamente, só isso já seria o suficiente para você dizer, por favor, fique mais tempo. Porque não tem nada mais importante que a vida, né? É o bem maior que nós queremos proteger. Até a liberdade que queremos é para proteger a nossa própria vida. Então, só isso já seria o suficiente para você, numa conversa com alguém, falar assim, beleza, vamos supor que todos os seus argumentos são verdadeiros. Em qual governo os criminosos mataram mais? Qual regime? A pessoa vai ter que ser honesta e dizer, porque não se briga com dados. Diante de dados, você não tem... Opinião sobre dados é sentimento. Bota isso na cabeça. Opinião sobre dados é sentimento, não é inteligência. Você pode sentir o que você quiser. Alívio, tristeza, felicidade, mas é sentimento. Diante de dados, você não discute com dados. Não há opinião sobre dados. Você tem ali um dado, as pessoas morriam
morreram tantas pessoas entre o ano tal e o tal. Entre o ano tal e o tal, morreram tantas pessoas. Aí teve uma queda exatamente quando o Bolsonaro virou presidente. Você não tem como brigar com isso. Só pode aceitar. Não tem opinião sobre isso. E não é uma queda simples, não. É uma queda de 1/3. E 1/3 não é de 3 para 2. É de 60 mil homicídios. Era a média, já caiu para 40 mil homicídios. E se a esquerda sempre colocou que quem morre são as minorias, é o mais humilde, são os negros e tudo mais, Bolsonaro, que sempre defendeu essas minorias, está morrendo menos pessoas, é sinal de políticas públicas efetivas de segurança pública e a vontade de um governo, é só essa vontade, essa noção para o criminoso, que há um governo naquele momento contra a criminalidade, e não igual o governo Lula, que abraça criminoso, quer soltar, quer política de desencarceramento, de liberação das drogas, essas políticas de benevolência com crime, menos rigor na lei penal. Não, o governo Bolsonaro foi rígido. Então, todas essas políticas fizeram baixar. Se continuasse o governo Bolsonaro, teria menos crimes de homicídio e menos dos outros crimes. A gente sabe disso. E aí você tem o Bolsonaro sofrendo, nesse exato momento, de um crime que não cometeu, crime que não existiu, um julgamento que não tinha lei para julgar essas pessoas, tudo falso. E cabe a nós pedirmos a Deus para que cada vizinho... Eu vi uma pessoa aqui comentando na live, né? Mas aí denunciar para quem, né? Da minha fala inicial. Nem que seja, a gente não vai conseguir dobrar nenhuma autoridade, mas nem que seja denunciar para o seu vizinho, denunciar para o seu amigo, denunciar para o seu parente. Quem tem aí parente que está dormindo no ponto e não entendeu o que está acontecendo no Brasil, levante a mão. Eu tenho, então você imagina, eu, Alan dos Santos, que estou no exílio há 5 anos com a minha família, tenho parentes que estão dormindo, que não têm noção do que está acontecendo. Então, imagine você em casa. Que graças a Deus não aconteceu nada com a sua vida. Então nós precisamos despertar essas pessoas. Nós precisamos. Sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro, sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, mesmo diante do pai sofrendo o que está sofrendo, o Eduardo Bolsonaro tem um vídeo e um recado para você. Pessoal, acabei de assistir aqui o primeiro documentário da Timeline, que conta a história do Alexandre de Moraes, passando por Lava Jato, impeachment da Dilma, muitos fatos que vocês vão relembrar, e ficou muito digestivo. Eles vão conectando cada pedacinho dessas histórias e no final faz muito sentido. Isso é importantíssimo para que você crie a consciência e saiba como que o sistema se movimentou até chegar ao ponto que nós estamos, tendo uma mídia independente que vive no exílio, tentando resgatar a nossa liberdade no Brasil. Então estou fazendo esse vídeo aqui pedindo para você não só assistir, mas compartilhar. Você pode fazer alguma coisa pela liberdade, isso sim é uma ação decisiva para que a gente crie consciência e somente através desse conhecimento é que depois a gente vai saber como nos libertar. Então assista e, por favor, compartilhe o link, joga no grupo do seu WhatsApp, joga no Facebook, joga nas suas redes sociais. É importantíssimo que mais e mais pessoas tenham acesso a isso. É uma maneira fácil, didática, está feito, está de bandeja na tua mão, só para você mandar para todo mundo, ao invés de você ficar discutindo um por um. Você tem aí uma arma muito eficiente a favor da liberdade e da verdade. Então compartilha isso, que certamente vai ser muito importante. É apenas o primeiro de uma série de documentários que a Timeline está fazendo. Eu não precisei falar aqui com o Lacombe, com o Alan, nem com o Max. Estou fazendo esse vídeo de coração, porque eu vi e gostei muito desse resultado. Espero que você também assista e goste. Um abraço, fique com Deus. Aí, muito obrigado, Eduardo. Aí eu pergunto ao Max e ao Lacombe. Eu não pedi isso ao Eduardo. Você pediu pro Eduardo, Lacombe? Não. Você pediu? Não. Produção, alguém pediu pro Eduardo fazer isso? Ninguém. Eu tenho, mas mando mensagem, ele não me responde, não. Ninguém pediu ao Eduardo para falar sobre essa importância da conscientização e ninguém pediu vídeo, ninguém da nossa equipe. Ele sozinho tomou essa decisão de gravar esse vídeo e publicar esse vídeo nas redes sociais dele. Com o pai tentando sobreviver, estando no exílio,
e ciente do que está acontecendo no Brasil. Para você que está em casa e nos segue sempre, para quem quer entender um pingo é letra. Por que os outros políticos e jornalistas não quiseram falar desse documentário? Essa conclusão eu deixo para vocês, eu só levanto a pergunta. Por que o Eduardo fala e por que os outros ficaram omissos? Vocês em casa, cada um encontra a sua resposta.